Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, doenças graves, auxílio-doença, conversão para outro benefício, tudo isso são dúvidas que muita gente coloca aqui nos comentários para a gente. Nós vamos tentar responder, tirar dúvidas, esclarecimento, então é muito importante você acompanhar. Inclusive, é muito importante para todos os benefícios de incapacidade, porque aqui também entra aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente. A conversão do auxílio-doença para outro benefício por doença grave ocorre quando a condição de saúde evolui, ou quando ela passa a atender critérios e outros benefícios mais adequados, por exemplo, com aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente. O auxílio-doença é concedido ao segurado temporariamente incapaz de exercer as suas atividades, e em casos de doenças graves ou progressivas, esse benefício pode ser reavaliado e convertido em um benefício de caráter mais permanente e indenizatório. Olha como é importante. O auxílio-doença todo mundo sabe que é um benefício temporário destinado para quem sofreu um acidente ou uma doença. Pode ser previdenciário ou acidentário, existe diferença. Previdenciário é aqueles que acontecem no dia de folga, uma doença que você contrai. Agora, o acidentário é aqueles acidentes de trabalho, ou então uma doença que você contraiu devido ao seu trabalho. Nós temos vídeo aqui que nós explicamos. É muito importante você saber a diferença, porque os direitos são diferentes, tá, pessoal? O benefício ele é mantido enquanto durar a incapacidade, e o segurado é submetido a perícias periódicas para verificar a sua condição de saúde. Caso a perícia médica identifique que esse segurado ainda não está apto a retornar ao trabalho, esse auxílio-doença ele pode ser prorrogado. No entanto, em casos de doenças que se agrave e se torna irreversível, esse benefício pode ser transformado em outro, para ter esse segurado continuar tendo um amparo. Existem várias condições para justificar a conversão do auxílio-doença para outro benefício. Em muitos casos, quando a pessoa desenvolve doenças graves e progressivas que não apresentam perspectivas de cura ou de reabilitação. Algumas das principais condições que podem levar à condição incluem, olha lá, doenças degenerativas, como esclerose múltipla, Alzheimer, Parkinson. Outras doenças neurodegenerativas frequentemente resultam na conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, à medida que a capacidade funcional do segurado se deteriora permanentemente. Agora, doenças oncológicas, pacientes de câncer, dependendo do estágio da doença e da resposta do tratamento, podem ter o auxílio-doença também convertido em aposentadoria por invalidez. Isso é especialmente comum quando o câncer está em fase avançada ou em metástica, tá? Bom, há doenças autoimunes, condições como o lúpus, artrite reumatoide, esclerose sistêmica, podem comprometer severamente a capacidade para o trabalho do segurado, justificando a concessão de um benefício de caráter permanente. Acidentes com sequelas permanentes, quando o auxílio-doença é concedido devido a um acidente que deixa uma sequela incapacitante, ele pode ser convertido em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez. Nós também temos vídeo que nós explicamos tanto detalhadamente da aposentadoria por invalidez quanto do auxílio-doença. A aposentadoria por invalidez, o segurado ele tem que estar completamente incapaz de exercer a sua atividade, qualquer outra atividade, e insusceptível de reabilitação profissional. Mas os segurados que têm direito a aposentadoria por invalidez, é necessário que a perícia conclua que ele não está em condições de reabilitação para outras atividades profissionais. Em situações de doença grave, não há possibilidade de recuperação ou readaptação para a função. A aposentadoria por invalidez é uma alternativa adequada. Agora, os requisitos, que você transconverter para um outro benefício, você também tem que atender os requisitos desse benefício. No caso da aposentadoria por invalidez, a incapacidade tem que ser total e permanente. A perícia médica do INSS ou judicial, ela deve atestar a incapacidade. Quando é previdenciário, que é, por exemplo, o acidente ou a doença, como nós falamos em casa, é necessário você ter 12 meses de contribuição, tá? Algumas doenças listadas, reconhecidas pelo INSS e pela Justiça, isentam de carência.
Quando é acidentário, que é dentro do trabalho, não exige carência, tá? A aposentadoria por invalidez ela é concedida após longo tempo, às vezes, de recebimento do auxílio-doença. Nós fizemos vídeo esse dia. Tem gente que recebe 3, 4, 5 anos o auxílio-doença. Especialmente quando a doença do segurado ela progride ou não tem uma melhora significativa. Já o auxílio acidente é aquele benefício indenizatório concedido ao segurado que, após a consolidação de uma lesão decorrente de um acidente de qualquer natureza, apresenta uma sequela que reduz a capacidade para o trabalho, mas não o incapacita totalmente. Em alguns casos, o segurado recebe o auxílio-doença, ele pode ter esse benefício convertido em auxílio-acidente, nos casos que as sequelas sejam permanentes, mas não impeçam totalmente para o trabalho. Esse benefício é pago para segurados enquanto ele continua a exercer atividades laborais, funcionando como uma indenização pelas limitações que passou a ter após o acidente. A conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente ocorre quando a perícia conclui que o segurado pode retornar ao trabalho, mas com limitações. Agora, como nós falamos, tem que ter os requisitos, que é a redução da capacidade. O segurado deve apresentar uma redução parcial ou permanente na sua capacidade de trabalho. A perícia médica, a conversão é feita com base da avaliação de um perito que deve verificar as limitações funcionais e a relação com o acidente. O benefício é concedido quando as sequelas são decorrentes também de acidente de trabalho ou de outra qualquer natureza. Doenças graves com isenção de carência, como nós falamos, o INSS prevê uma isenção de carência para a concessão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, em casos considerados graves. Essas doenças são definidas por lei e incluem, entre elas, câncer, tuberculose ativa, esclerose múltipla, cardiopatia grave, nefropatia grave. São 27 doenças, tá, pessoal? Você não conhece? Procura o vídeo aqui no canal. Se eu não me engano, o título é Doenças que podem aposentar, tá? Tem essa dúvida também. A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em casos de doenças graves pode ser agilizada, uma vez que a gravidade da condição do segurado já indica uma incapacidade permanente. Os requisitos para isso é que o auxílio-doença ele seja convertido em outro benefício. O segurado deve passar por uma nova perícia de avaliação no INSS. Em muitos casos, essa avaliação ocorre durante perícias periódicas para verificar a evolução da incapacidade, que é, no caso, o pente fino. O segurado também pode solicitar uma revisão diretamente no INSS, no caso que tenha piorado a sua condição de saúde ou tenha um diagnóstico com uma nova doença. Além da perícia do INSS, o segurado pode recorrer à justiça caso a conversão seja negada no INSS, principalmente em situações onde há divergência entre laudos médicos apresentados e a decisão do INSS. A judicialização, em muitos dos casos, o segurado não consegue a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente administrativamente. O INSS acaba negando esse direito. E a justiça dá uma oportunidade desse segurado obter essa conversão. O segurado também vai precisar apresentar laudos que vai requerer uma perícia judicial, um juiz para ter convicção com relação à conversão, se ela é viável. Vai ter que preencher todos os requisitos, tá, pessoal? Esse perito judicial, muita gente, no INSS, o perito ganha para negar. Já vou avisando, o perito judicial ele não tem vínculo nem com o INSS, nem com a justiça. Ele só ganha da justiça quando ele é convocado pelo juiz, tá? Ele não é funcionário da justiça como o perito do INSS é funcionário do INSS, é um médico concursado. Essa conversão por doenças graves no INSS possibilita algumas condições que podem aí favorecer o segurado, tá? Por exemplo, a aposentadoria por invalidez vai ter um período maior, existem outros requisitos para serem avaliados. O segurado que não tem, por exemplo, a mensalidade de recuperação, no caso de um auxílio-doença, ele passa a ter. Ele pode ter o adicional de 25%, que é aquele que é um adicional que é dado àqueles aposentados por invalidez que precisam pagar um cuidador,
mas tudo isso é mediante perícia. Se você não viu o nosso vídeo, também temos vídeo. É o que eu sempre falo, sobre todos os assuntos aqui, você encontra vídeos aqui no canal para te ajudar. Tá bom, meu amigo e minha amiga, que estão chegando a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham tirado dúvidas, esclarecimento, que o conhecimento tenha sido importante para vocês. Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, tá? Compartilhe esse vídeo com família, amigo, parente, vizinho, conhecido, alguém que você saiba que está no INSS e precisa dessas informações. É muito importante. O que você pode fazer de melhor ainda é indicar o canal para essa pessoa, que ela mesma vai buscar, de acordo com a sua situação, o vídeo aqui que vai lhe dar as respostas que precisa, tá? Outra dica importante é você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo nossos conteúdos em primeira mão. Você só tem a ganhar com isso. Veja bem, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo. Se você não for inscrito, não tiver o sininho ativado para todas as notificações, você pode perder conteúdos aqui relevantes, atualizados e importantes, tá? E não custa nada. Você não precisa pagar nada, ninguém vai te cobrar nada, tá? E você só tem vantagens. Meu amigo e minha amiga, muitos que me incentivam já há muito tempo, alguns já comigo desde o início do canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que o mundo está precisando de bom, eu desejo em dobro a todos vocês. Por isso eu vou deixando meu forte abraço e até os próximos vídeos.